palavra de Deus, meus irmãos, aqui na epístola de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Pedro vem dizendo: temos muito firme a palavra dos profetas, temos como algo que tem autoridade, temos as palavras dos profetas, temos a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, como autoridade máxima sobre a nossa vida, como instrumento teológico da verdade. Temos que ter muito firme esta palavra, a palavra dos profetas, dos salmos, da lei de Moisés, do Novo Testamento, dos Evangelhos, as epístolas e o Apocalipse. Temos que ter firme, reter, receber de bom grado esta palavra em nossos corações, como uma palavra inerrante, como uma palavra que não contém erros, como uma palavra infalível. Ela não falha, esta palavra. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Aleluia, grande Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, atravessou anos, décadas, séculos, milênios, e ela está viva. Aleluia, grande Deus. Alguns imperadores tentaram destruir, queimar todas as Bíblias, mas não conseguiram. Aleluia, porque Deus tinha alguns que lutavam pela Bíblia. A Igreja Católica Apostólica Romana tentou tomar a Bíblia da população, privar as pessoas da Bíblia, mas não conseguiram também. Foi só por um tempo que eles conseguiram, porque a palavra de Deus é invencível. Aleluia. A palavra de Deus é indestrutível. E não somente ela prova isso, como a história da humanidade prova isso. Ela é indestrutível. Muitos tentaram queimá-la, destruí-la e tirar ela do povo, mas não conseguiram, porque esta palavra indestrutível é invencível, inigualável. É um livro, meus irmãos, que não tem igual. É um livro, meus irmãos, que Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, um livro, você pega um livro aí de matemática, português, você vai ler, mas ele não tem espírito, não tem vida, só tem raciocínio, só tem razão, só tem intelecto. Mas na palavra de Deus tem vida, tem espírito. É um livro sagrado, é um livro especial. Então nós temos que ter firme essa palavra na nossa vida. Temos que estar alicerçados nessa palavra. Temos que estar, meus irmãos, estruturados nesta palavra. Temos que construir a nossa vida, edificar a nossa vida nesta palavra, nas Escrituras, na doutrina, na teologia de Deus. E ele diz também: a qual bem fazeis em estar atentos. Temos que estar atentos à palavra de Deus. Temos que prestar atenção na palavra de Deus. Temos que ouvir e guardar a palavra de Deus. E como o presbítero Geraldo falava, sempre repetia: e receber a palavra de Deus. Memorizar, decorar a palavra de Deus. Ter, deter, possuir a palavra de Deus. Temos que ter a palavra de Deus escrita em nosso coração, na nossa mente. E temos que então obedecer a palavra de Deus, pregando através do nosso testemunho. É a obediência a esta palavra. Então, meus irmãos, nós temos que reter essa palavra em nós, guardar esta palavra em nós, manter esta palavra em nós, permanecer na palavra de Deus. Assim como essa luz aqui no alto-falante que fica trocando de cor chama a atenção das pessoas, assim também a nossa atenção deve ser voltada para a palavra de Deus, como uma luz que pisca e que alumia. Então nós temos que observar a palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque nela nós cuidamos da nossa vida eterna. Vós errais por não conhecer as Escrituras, por falta de cuidado, por relaxo, por negligência. Então nós temos, meus irmãos, que prestar atenção, com uma luz que alumia em um lugar escuro, chama a atenção. E a pessoa então olha, examina, averigua, avalia, até o dia esclarecer e a estrela da alva apareça em vosso coração. A iluminação e a revelação do Espírito Santo surja na nossa alma e nosso coração.
Sabendo primeiramente isto, tendo isso como algo primordial, nós todos temos que ter esse princípio, sabendo em primeiro lugar isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre interpretação do texto. Você que estudou português, você estudou sobre a interpretação do texto. Porque, meus irmãos, existe a leitura do texto. Então você vai pronunciar ali sua leitura como está escrito. Mas para você entender o texto, compreender, você vai ter que interpretar este texto. Saber quem está escrevendo esse texto, para quem ele está escrevendo esse texto, em que época, em que cultura, como estava a economia política, o que estava acontecendo naquela época. E como isso pode ser aplicado na nossa vida hoje. Porque a Bíblia então foi escrita por vários autores de diferentes classes sociais e intelectuais. Uns eram doutos, outros eram bem estudados. Uns eram ricos, outros eram pobres. Uns eram importantes, outros não eram conhecidos. E todos esses homens, durante anos, escreveram as Escrituras sem se conhecer, mas nunca escreveram nada um contra o outro. Pelo contrário, tudo se entrosou, se uniu em uma harmonia perfeita. Como se alguém tivesse no controle da vida de todos os escritores. Realmente estava. A autoridade das Escrituras é tremenda, meus irmãos. Qualquer historiador, qualquer estudioso, sensato e inteligente, vai falar que a Bíblia é algo espetacular. Porque a Bíblia não está em contradição. A Bíblia não vai contra ela mesma. Está em harmonia. Ela se concorda, ela se entrosa. Qualquer livro que você lê, grande Deus. Aleluia. E essa foi a regra dos concílios, dos teólogos, para montar a Bíblia. Porque a Bíblia foi montada em concílios, em reuniões, em assembleias de teólogos, eruditos. E a regra que eles usavam era esta: se tivesse alguma escritura que fosse contra as outras escrituras, então essa escritura não era de Deus. Porque Deus não se contradiz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Glória a Deus. Então você vai ver na Bíblia Católica que tem mais, se eu não me engano, 7 livros a mais. Mas são livros apócrifos, livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo. É bom ler para conhecer a história, porque são livros que descrevem alguma história, mas não foram inspirados pelo Espírito Santo. E como que os teólogos eruditos chegaram a essa conclusão? Por esta regra. Essa regra, meus irmãos, de avaliar o texto, é um método histórico crítico de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando eles viam que algum livro, algum pergaminho tinha algo antibíblico, que não se harmonizava, que não se unia, que não concordava com outras escrituras inspiradas, que já estavam provadas, então logo eles tiravam isso e não colocaram na Bíblia. Então o Pentateuco já existia, que era a lei de Moisés, os profetas, os salmos. Os evangelhos então foram sendo escritos. E aí foi que foi feito o Novo Testamento. Os evangelhos, as cartas paulinas dos apóstolos, Apocalipse, tudo foi incluído por homens. Então alguns homens também vão colocar agora os capítulos e vão colocar também os versículos, porque não tinham também. E homens eruditos teólogos montaram isso. Então homens eruditos e teólogos linguísticos traduziram a Bíblia também para outras línguas. E alguns querem achar algum defeito na palavra de Deus, nas traduções. Mas porque, meus irmãos, as línguas são diferentes. O original do Novo Testamento foi escrito em grego. Então, para traduzir o grego para outras línguas, foi traduzido para o latim, foi traduzido para o inglês, Martinho Lutero traduziu para o alemão.
Traduziram também para o inglês a Bíblia do rei Tiago, lá da Inglaterra, a primeira Bíblia em inglês, no inglês clássico, e teve outras traduções, e a Bíblia que nós temos em português, traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida, e tem as atualizações da Bíblia, tem a Bíblia atualizada, a corrigida, tem a linguagem de hoje, a nova versão internacional. Mas, meus irmãos, muitas pessoas querem achar defeito na Bíblia, falar que a Bíblia tem a palavra de Deus, mas ela também tem a palavra do homem. Então essas pessoas, se elas não creem em toda a Bíblia, eles não creem em nada, porque com Deus é pegar ou largar, é tudo ou nada. Mas eu creio que todos nós que estamos aqui, nós cremos em toda a Bíblia, toda ela é a palavra de Deus e não dos homens. Então, meus irmãos, nos seminários, nas faculdades teológicas, muitos professores têm matado a fé de muitos, muitos se desviam. Alguns aguentam esses estudos, né, e não deixam de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, se nós traduzirmos a língua grega ao pé da letra para o português, as frases ficam sem sentido, porque é outra concordância, é outros verbos, é outros pronomes, é outra coisa. Então, eles vão organizar as frases para dar sentido ao texto na nossa língua. Então, eles querem dizer que isso é errado. Mas se fosse traduzido ao pé da letra, aí que a gente não ia entender nada. Por isso, meus irmãos, é a palavra de Deus. As traduções são assim, são feitas assim pelas técnicas linguísticas, mas ela é a palavra de Deus. O sentido é o mesmo, a interpretação é a mesma. Mas muitas pessoas, meus irmãos, querem interpretar a palavra a seu bel prazer. Muitas querem interpretar a palavra do seu jeito. Eles têm uma opinião formada já antes de ler a Bíblia, já tem seus conceitos, já tem sua filosofia já preparada, e eles não se esvaziaram disso, e eles vêm tentar achar na Bíblia coisas que aprovam e concordam com aquilo que eles já têm dentro deles, e é errado. Nós temos que se esvaziar de tudo que nós sabemos para se encher de tudo que tem na palavra de Deus. Então, muitos, meus irmãos, isso é pecado. A pessoa interpretar a palavra de Deus do jeito que bem entender é pecado, é um erro gravíssimo, é um crime espiritual. Não podemos, Deus não nos autorizou a pregar do jeito que a gente quiser, falar o que a gente quiser. Deus não autorizou a gente interpretar a Bíblia ao nosso bel prazer, de acordo com os nossos gostos. Não. Pedro vai dizer, sabendo primeiramente isto, igreja, homens, mulheres, que nenhuma profecia da Escritura, a Escritura é o Antigo e o Novo Testamento, é a Bíblia Sagrada. É que tem gente que só crê no Novo Testamento, não crê no Antigo. Então ele tem que rasgar a metade da Bíblia dele. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então a pessoa, ele tem o seu modo de pensar, ele tem os seus achismos, ele tem aquilo que ele acha, ele tem a opinião dele, o conceito dele, a filosofia dele, e não adianta querer impor isso a Deus e pegar a ajuda da palavra de Deus para dar peso ou veracidade à sua opinião. Não, nós temos que se converter ao que está escrito, e não o que está escrito se converter a nós. Então temos que saber ler a Bíblia, e muito importante também saber interpretar a Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? Quem interpreta a Bíblia? Qual é o método? Qual é a técnica? Então já vamos começar aí. Que primeiramente, o mais importante é que a Bíblia não é de particular interpretação. Temos que tomar o cuidado de interpretar certo e corretamente, para não pecar contra Deus e não pecar contra essas pessoas e não prejudicar as pessoas espiritualmente. Isso, meus irmãos, temos que ter responsabilidade. O negócio é sério, é grave. Nós estamos tratando das almas dos homens, e da palavra de Deus não é da presidente Dilma, não, é do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus dos deuses. Grande é o peso sobre nós. Então temos que se preparar, temos que tomar cuidado, temos que ser zelosos, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum. Moisés escreveu a lei.
Paulo escreveu as cartas aos Romanos, Gálatas, Efésios. Amém. Nós até usamos esse modo de falar. Mas todo mundo sabe que eles escreveram, mas quem estava inspirando eles a falar, a escrever, porque teve alguns que receberam a inspiração, falaram, e outros escreveram. Mas todos que receberam a palavra, que falaram a palavra e que escreveram, foram controlados, direcionados, de uma forma invisível, sobrenatural, que o homem carnal não acredita. Só quem tem fé acredita. Só quem tem fé para crer na Bíblia tem que ter fé. Se você estudar bibliologia, vocês vão ver tanta coisa assim que só ajuda a gente a não crer. É importante a gente estudar para saber. E aí você vê, olha, até para ler a Bíblia, quem está na Bíblia tem que ter fé. Em alguns países, meus irmãos, em algumas gerações passadas e atualmente, a Bíblia é contrabandeada, porque não se pode ter a Bíblia, não se pode ler a Bíblia. Nós temos a Bíblia. Nós temos liberdade de orar, de cultuar a Deus, de ouvir a pregação da palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, fazer um curso da palavra de Deus, se aprofundar, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós temos liberdade de expressão. Mas, meus irmãos, muitas pessoas querem achar defeitos na Bíblia Sagrada. Temos que crer na Bíblia pela fé. Pela fé. Ah, Deus criou o céu e a terra, mas como que aconteceu isso? Deus não dá muitos detalhes. Temos que acreditar pela fé. Deus fez milagre, Deus abriu o mar. Deus não está preocupado em explicar como que Ele abriu o mar. Ele está preocupado em dizer que abriu o mar e nós acreditamos se quiser. Só quem tem fé. E aquilo que está encoberto ao homem, está encoberto para o homem, que só pertence a Deus. Mas um dia, muitas coisas serão reveladas. Então tem pessoas que fazem perguntas que o pastor não vai saber responder, porque não tem nada escrito. Porque lá em Deuteronômio, se eu não me engano é 29 fala. Tem coisas que é encoberta aos homens. Por que Satanás se rebelou contra Deus? Como que foi que aconteceu? Nós não temos muitos detalhes. Então está encoberto a nós. Alguns propósitos. Por que os crentes sofrem tanto? Nós podemos até falar algumas coisas, mas só vai ficar bem claro naquele grande dia que nós tivemos com Deus. Aleluia. E aí a gente vai passar toda a vida eterna, aí, o infinito, conhecendo e prosseguindo conhecer a Deus, e nunca vamos esgotar esse assunto chamado Deus, porque Ele é infinito, Ele é imenso. Aleluia. Aqui é a revelação de Deus aos homens. É a revelação universal, geral para os homens. É a Bíblia Sagrada. É o verbo de Deus. Deus se revelou, meus irmãos, através de muitas formas. Agora nos últimos tempos, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E agora temos toda a palavra de Deus, o verbo divino de Deus, que é Deus, aqui em nossas mãos. Revelação universal. Para nós conhecermos a Deus, a vontade de Deus, para entendermos a criação, para entendermos tudo que nós somos e vivemos. Homens foram usados pelo Espírito Santo para escrever as Escrituras. Homens santos, homens salvos, homens crentes, homens cristãos, evangélicos, ou qualquer termo que você quiser usar, homens de Deus, falaram, inspirados pelo Espírito Santo. O autor é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Logo, ninguém melhor para nos explicar o texto, para nos esclarecer o texto, ninguém melhor para iluminar o texto para nós do que o seu próprio autor. Quem é? Quem é? O Espírito Santo de Deus. E você recebeu esse Espírito, porque ninguém sabe das coisas de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Assim como ninguém sabe do seu interior, somente o teu Espírito sabe o seu interior, os seus segredos. Assim também ninguém conhece os mistérios de Deus, somente o Espírito do próprio Deus, que prescuta os mistérios de Deus. Então nós recebemos esse Espírito de Deus,
que nos revela Deus, que nos explica Deus, que nos esclarece Deus, que nos ilumina Deus, e nos faz sentir o que Ele sente, ver o que Ele vê, ouvir o que Ele ouve, entender a vontade dEle e compreender Ele, aleluia! Glória a Deus! Grande Deus! Então, é primordial nós orarmos, buscarmos se encher do Espírito Santo, para que Ele venha interpretar a leitura que nós fizermos da Bíblia. Jejuar, consagrar, para buscar mais intimidade com o Espírito Santo, e Ele vai desvendar os mistérios da Palavra de Deus. Ele vai dar os dons de saber, da ciência da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, do discernimento espiritual. Porque, meus irmãos, o homem carnal não entende as coisas de Deus, porque ele parece loucura. Sabe por quê? Porque ele não tem um autor na vida dele, ele não tem um interpretador na vida dele, que é o Espírito Santo, porque ele é carnal. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas, e de ninguém ele é discernido, disse o apóstolo Paulo. O homem espiritual, que é salvo, tem o Espírito Santo, ele entende Deus. Mas o homem carnal, você vai falar, ele não entende nada. Que loucura é essa? É fanatismo? É exagero? Deus não é assim não. Só sabe dizer que Deus é amor. Não conhece nada de Deus, só sabe falar que Deus é amor, que Deus é bom, mas não sabe nada. E muitos ímpios, gentios e pagãos carnais, eles querem até ler a Bíblia e interpretar, mas interpreta segundo a carne, interpreta segundo a filosofia mundana e carnal, e interpreta errado, erroneamente, porque são carnais. As coisas de Deus parecem loucura para os carnais, e a sabedoria do homem é loucura para Deus, porque até a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria de Deus, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Por isso o apóstolo Paulo diz que eu não vim ter com vocês, Coríntios, como sabedoria humana, de palavras persuasivas, mas vim em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a sua fé não se baseasse na minha sabedoria humana, no meu curso teológico, que eu era fariseu, que era doutor da lei, que era sabichão. Então eu não vim com palavras difíceis, teológicas, doutrinárias, mas vim em demonstração do Espírito Santo, para a sua fé se basear no poder de Deus, e não na sabedoria humana. Por isso eu me propus uma coisa, a pregar a Cristo e este crucificado. Cristo crucificado, a mensagem da cruz, a mensagem da morte e da ressurreição, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque os judeus pedem sinais e os gregos pedem sabedoria. Aleluia, grande Deus. Mas Deus disse, não vai haver nenhum sinal para vocês, judeus, a não ser esse de Jonas, que ficou 3 dias lá no ventre da baleia, e Cristo morreu e ressuscitou depois de 3 dias. Então, meus irmãos, o Evangelho é o escândalo da graça, é loucura para os gregos, é loucura, e é escândalo para os judeus, mas é sabedoria de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque aprove a Deus ocultar e esconder isso dos sábios desta terra e revelar os seus pequeninos, aleluia! Maravilha, meu Deus! O Espírito Santo revela a você sabendo ler ou não, o Espírito Santo revela a você tendo curso não, o Espírito Santo revela, mostra a você que faz entender. Oh, maravilha! Aleluia, glória a Deus! Grande Deus! Então, meus irmãos, nós temos que ter o Espírito Santo para pregar, para ler a Bíblia. Temos que saber ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, explicar, expor a Bíblia, ensinar a Bíblia, anunciar, proclamar o Evangelho. E a técnica e o método é este. Temos que buscar o Espírito Santo para ele interpretar, porque ele é o autor do livro. E sabemos isso, que não devemos então interpretar a Bíblia a nosso bel prazer. Nós temos que fazer, meus irmãos, que na teologia se chama exegese, que é ler a Bíblia, e a técnica principal é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia.
Algumas coisas que você não entende naquilo que você está lendo, em outro lugar da Bíblia você vai ler e vai entender. Aquilo que em outro texto que você leu você não entendeu, você vai entender. Porque a Bíblia explica a própria Bíblia, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aleluia. Então essa é a técnica da exegese, da hermenêutica. A exegese você vai ver quem escreveu, para quem escreveu, na época que escreveu, o que tinha na cultura, na política e na economia, para ver literalmente o que está querendo dizer ali. E na hermenêutica você vai interpretar aquele texto para os dias atuais, para aplicar em nossas vidas. Mas necessário é fazer a exegese para depois fazer a hermenêutica do texto lido. Senão as pessoas vão distorcer o texto, interpretar erroneamente. E aí o texto, a palavra de Deus vai perder o sentido que Deus quer que tivesse. Eu vou dar alguns exemplos bem facinho, para os irmãos entenderem. Amém? Grande Deus. Abra lá em Lucas, capítulo 18, e versículo 26. Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Como que é importantíssima a questão da interpretação da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, tem pessoas que distorcem a palavra de Deus. Uns por